E as atenções continuam voltadas para a PEC da transição, proposta de emenda à Constituição que abre espaço para o pagamento do Auxílio Brasil e prevê a exclusão de 198 bilhões de reais do teto de gastos. E para entender melhor esse assunto, eu converso agora com o coordenador em análise política e sustentabilidade da BMJ Consultores Associados, Lucas Fernandes. Boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo ao Mercado e Companhia. Boa tarde, um prazer estar aqui falando com você e com toda a audiência. Lucas, queria que você começasse explicando para a nossa audiência, em poucas palavras, o que é a PEC da transição. Bom, antes da gente entender a PEC, é importante falar o que é o teto de gastos. Essa foi um novo mecanismo fiscal aprovado logo no início do governo Temer, lá em 2016, que estabelece que nos próximos 20 anos nós só podemos aumentar os gastos públicos de acordo com a inflação. No último ano, por exemplo, em 2022, nós tivemos um teto de gastos de 1.680 bilhões. Parece muita coisa, mas a gente teve recentemente aumento de uma série de programas e o que está em pauta e que a PEC da transição tenta trazer nesse momento é como garantir a manutenção de algum desses programas. Atualmente, o que a gente tem na lei orçamentária que está sendo votada no Congresso é que o Auxílio Brasil voltaria ao valor de R$ 400, além de alguns outros programas sociais que tiveram que perderam um pouco das suas receitas em detrimento de outros gastos. Então, a PEC, ela propõe que o Bolsa Família, que deve ser o nome que o Auxílio Brasil deve ter a partir do ano que vem, fique permanentemente fora do teto de gastos. Isso geraria, como você bem abordou, quase 200 bilhões de reais fora do teto, o que é um grande problema, porque esse dinheiro ele seria gasto a partir, basicamente, de endividamento. Tá certo. E esse custo extra, de quase 200 bilhões de reais previstos aí na PEC, ele vem preocupando os mercados. Em contrapartida, o presidente eleito defende o caráter social. Qual que é a sua avaliação? Lembrando que o presidente Bolsonaro também havia prometido auxílio no valor aí de R$ 600 em 2023. De fato, o ponto de garantir o Auxílio Brasil a R$ 600 para todas as famílias a partir do ano que vem já é consenso dentro do Congresso. Todos os parlamentares de esquerda, de direita, de centro entendem que esse é um programa pertinente, sobretudo nesse momento em que nós tivemos recentemente o aumento da fome. Então, essa manutenção, sim, ela é de alguma maneira consensual entre todos. O que não é consensual e o que preocupa sim o mercado é como isso vai ser feito. O que o governo propõe com essa PEC é quase que um cheque em branco, excluindo permanentemente o programa social do teto de gastos e não limitando ele a nenhuma receita do governo. Isso faz com que o programa possa aumentar e a gente veja um excesso de gastos nessa direção. Existem alternativas para isso, e o que é importante de destacar de por que o mercado se preocupa tanto é que a preocupação social ela não tem que andar sempre na contramão da preocupação fiscal. A gente precisa ter o país em ordem, as contas públicas em dia, para que a taxa de juros diminua, para que o governo seja visto como um credor sério e que a gente consiga manter no longo prazo essa sustentabilidade de programas sociais. Então, por mais que a gente tenha necessidades reais de manutenção desses programas sociais, a preocupação social não é necessariamente contraditória com a preocupação fiscal. Agora, nesse caso, a aprovação da PEC é o melhor caminho para garantir esse valor a quem mais precisa? O que você acha? Bom, a gente teve, desde que o governo de transição foi instalado, algumas alternativas em relação a isso e a gente tem uma ala política que defende que essa mudança não seja via PEC, mas sim via medida provisória, com a liberação de um crédito extraordinário que estaria em vigor apenas para o ano que vem. E aí, a partir de 2023, o Lula, com o novo Congresso, negociaria como é que ficaria o Bolsa Família para 2024 em diante. Essa alternativa ela pode ser até mais positiva, porque a gente delimitaria para o mercado quanto que a gente quer gastar, em qual momento, ficaria circunscrito para o próximo ano. Contudo, ela não resolve a questão do teto de gastos e ela pode gerar um problema jurídico para o presidente da República. Como o teto de gastos é uma determinação constitucional, criar maneiras de burlar o teto via lei ordinária ou medida provisória
pode fazer com que isso seja visto como uma pedalada fiscal, né, que é um crime de responsabilidade que pode ser passível de impeachment. Então, por mais que uma PEC seja muito difícil de ser aprovada, ela é entendida como fundamental para blindar o Congresso que votar a favor dela e o presidente da República de possíveis problemas na justiça posteriormente. Tá certo, Lucas. Obrigada aqui pela sua participação. Bom fim de semana para você.